Estamos começando aqui pela Cabonete, Canal Sam 21, nosso programa aqui no Canal Sam 21 HD. Com muita alegria que eu chego aí onde você está, na sua casa, chego no seu trabalho, com a sua família. Nosso programa Canal Sam. Um abraço já recebi logo agora uma mensagem do Marcos lá da padaria Jardim Europa. Então, o povo assistindo o Canal Sam e agora com o nosso programa Direção Espiritual. O Sandro, a Josiane e a Ana também estão nos acompanhando. Um abraço a todos vocês, que é um momento todo especial nosso agora. Canal Sam 21, programa Direção Espiritual, aqui em HD, né? A nossa transmissão em HD. E com esta alegria de estar na sua casa, que nós iniciamos o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, nesse dia todo especial que nós estamos iniciando o nosso programa, estamos ao vivo aqui, né? Ao vivo mesmo, agora são 18 horas e 13 minutos, né? 18 horas e 13 minutos, estamos ao vivo com o nosso programa e você pode estar mandando mensagem, participando conosco, né? Pelo WhatsApp, que daqui a pouco vai estar aí na tela, o WhatsApp do Padre. Então você pode estar entrando em contato conosco, participando, né? Amados irmãos e irmãs, neste final de semana nós teremos a nossa festa de São João Batista. Então quero convidar você para estar participando conosco. A nossa novena, que nós estamos em plena novena, e na sexta-feira nós teremos a missa com o nosso bispo Dom Salvador, 19h30, a missa 19h30, com a investidura dos novos ministros, e você vai estar acompanhando também pelo Canal Sam, né, que nós vamos transmitir esta missa para você que não pode estar conosco, vai estar participando também através do Canal Sam. E depois a nossa tradicional quadrilha, no sábado, logo após a missa das 19h30, a nossa tradicional quadrilha. Eu mesmo estou ensaiando a quadrilha e convido a todos vocês. Padre, mas eu quero ensaiar. Então vai lá, hoje tem ensaio, amanhã também. Então participa conosco para que você possa estar, arruma seu par e vem dançar conosco quadrilha, né? Nesse tempo junino que nós estamos celebrando, vivendo a vida dos santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Logo mais estaremos celebrando também São Pedro. Muito bem, eu quero convidar você a pegar comigo, junto à Sagrada Escritura. Nós vamos meditar hoje sobre o pecado, o adultério de Davi e depois a sua reconciliação. Então nós teremos nesses blocos o pecado de Davi, depois o seu reconhecimento e depois o seu pedido de perdão. Reconheceu-se pecador e depois pediu perdão. Então convido você a pegar a sua Sagrada Escritura, pega comigo, né, para que nós possamos estar cada vez mais em sintonia com a Palavra de Deus. Nós vamos lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, do capítulo 11. Samuel, do capítulo 11, você vai estar conosco, refletindo esse momento todo especial, né? E está já chegando as mensagens, daqui a pouco o padre vai estar falando sobre as pessoas que estão pedindo oração. Você pode pedir oração, né, através do WhatsApp, o número que daqui a pouco vai aparecer na tela aí, né, que é 997-94-8111, e você faz o seu pedido de oração. Mas deixa o padre fazer um pedido, coloca o seu nome, né, porque às vezes você fala, padre, eu preciso de oração, mas não sabe quem que é. Então já quero colocar aqui todas as pessoas que pedem oração, embora não coloque o nome, mas já estamos rezando para todos. E quando você colocar o seu nome, vamos
tenho o prazer de estar lendo e rezando aqui por você. Então vamos lá. 2 Samuel, no capítulo 11. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Elias, o Iteu. Então Davi mandou mensageiros para trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa e, vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias o Iteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei, e este mandou que o seguissem com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa, dormiu à porta do palácio, com os demais servos de seu amo. Comunicaram-no a Davi. Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltaste porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento, e teria eu ainda coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida não farei tal coisa. Davi disse-lhe: fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite Urias não desceu à sua casa, saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram, os assediaram contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias, o Iteu. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro, quando tiveres contato ao rei, todos os pormenores do combate. Se ele se indignar e lhe disser: por que nos aproximaste da cidade para lutar? Não sabeis que atirem projéteis do alto da muralha? Enfim, aqui para nós já está um ponto muito importante, ou mais forte ainda: quem matou Abimeleque, filho de Jeroboão, não foi uma mulher? Quem lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele e em Tebes? Porque nos aproximastes dos muros, dirão: então morreu também o teu servo Urias, o Iteu. Muito bem, aqui nós encontramos esta parte interessante. Davi com suas mulheres, né, e também as suas concubinas. Então aqui nós vamos encontrar
que ele tinha mais ou menos umas 400 mulheres, mais umas 300 concubinas. Concubinas hoje nós podemos colocar como amante, né? Mas naquela época uma amante que todo mundo conhecia, todo mundo sabia, né? E Davi foi mexer justamente com a esposa do outro que tinha uma só, né? Davi tenta encobertar o seu erro. Deitou com Betsabeia, viveu aquele momento de prazer, que para ele foi apenas um momento de prazer e nada mais. E infelizmente hoje nós encontramos muitas situações deste jeito, né? Opa, vamos lá. Eu posso se perder um pouco aqui, mas tá bom, vamos lá. Muitas vezes nós encontramos situações desse jeito. Pessoas que querem viver apenas uma aventura e não pensa na vida do outro, da outra pessoa. Rapazes que querem viver assim, somente um momento de prazer, somente um instante de prazer e nada mais. Só quer curtir aquele momento. Para a pessoa, talvez, é aquele momento de prazer. E para a outra, o que é? Esquece que a outra pessoa também tem sentimentos. Esquece que a outra pessoa tem ali a sua vida, tem um projeto de vida que muitas vezes é destruído. É o que aconteceu aqui. Davi apenas deitou com Betsabeia. Mas o que aconteceu? Ela se engravidou. E agora? Bom, ele é rei, ele pode admitir toda a situação. Ele poderia ter falado para Urias: olha, aconteceu um desastre aqui, eu com a tua esposa, engravidei ela, eu vou arcar com todas as consequências. Sei lá qual seria também o comportamento de Urias nessa atitude. Ele poderia ter falado, claro, como rei, mas ele achou melhor esconder. E nada, gente, nada nesta face da terra fica escondido. Amanhã ou depois, ela pode ser descoberta. Porque a verdade, ela vai sufocando a mentira, até a mentira abrir a boca e falar: olha, realmente eu errei. Eu tomei certas atitudes. E Davi, ele encobriu, colocando o esposo de Betsabeia na frente da guerra. E ali, sem arma nenhuma, é claro, este homem vai morrer. Como nós conhecemos aquela famosa frase, bucha de canhão. Foi colocado ali e experimentou toda a amargura. Experimentou a morte. Não tinha outra solução. Veio a morte, veio a consequência. Pronto, Davi encobriu. Agora é fácil, pega Betsabeia e traz para o palácio. Se tinha 400 mulheres, passa a ser 401, agora passa a ser como esposa. Mas as concubinas, agora escondeu o pecado, ninguém vai falar mais nada. Foi acobertado, né? E o pecado está ali, escondido, limitado. Para Deus, acabou tudo. O profeta Deus pode ressurgir alguém nessa história que pode mudar a situação? Claro que sim. Só que Davi, enquanto não é apontado para ele o pecado, ele não vai acordar. É por isso que nós vamos nesta parte da missão de Natã junto a Davi, um amigo, um profeta. O Senhor mandou a Davi o profeta Natã. Este encontrou em sua casa e disse-lhe: 2 homens moravam na mesma cidade, um rico e um pobre.
O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. E o pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criava e ela crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma, ou melhor, era para ele como uma filha. Certo dia chegou à casa do homem rico a visita de um estranho e ele, não querendo tomar de suas ovelhas, nem de seus bois, para aprontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre. Preparando-a para o seu hóspede, Davi, indignado com tal homem, disse a Natã: pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã então disse a Davi: tu és este homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, dei-te a casa do teu servo, do teu senhor, e pus as suas mulheres nos teus braços, entreguei-te a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse ainda pouco, eu te teria ajuntado outros favores, porque desprezaste o Senhor fazendo o que é mal aos teus olhos? Feriste com a espada Urias o Hiteu, para fazer de tua mulher tua esposa, o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezastes, tomando a mulher de Urias o Hiteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti males vindos de tua própria casa. Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei um outro que dormirá com elas à luz do sol. Porque agiste em segredo, mas eu farei diante de todo o povo de Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor, com essa ação morrerá o filho que te nasceu. Agora, é interessante pararmos aqui, né, porque o padre, claro, eu peguei uma outra parte depois, foi do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 1, do capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Então aqui nós refletimos sobre esta situação de reconhecimento do pecado. Ele reconheceu o mal que ele fez. Depois de uma belíssima história e de um jogo que Natã fez, e aí nós podemos entender bem claro: quando é com outro, o julgamento é fácil, está na ponta da nossa língua. Julgar o outro é fácil. Ele erra, ele só toma atitudes erradas, o que ele faz não é certo, sempre atrapalha. Onde ele está, ele vai ser sempre um problema. E assim nós vamos julgando e continuando a julgar de todas as formas, de todos os meios. Mas, quando é conosco, a coisa é diferente. Com o outro, eu coloco fardos pesados, carregados de cimento, né? 5, 6 sacos de cimento, de 50 quilos para carregar. Nas minhas costas, saco de plumas, de penas. Para mim, a questão é mais leve, para o outro é mais pesado. Davi, ele tomou essa atitude e muitas vezes nós também tomamos essa atitude.
Presta atenção aqui que o padre vai falar para você. Muitas vezes nós tomamos esta atitude de condenar a outra pessoa, de criticar, de colocar fardos pesados. E às vezes o pecado é mais leve que o nosso. E às vezes o erro que a pessoa cometeu é bem mais brando do que o nosso. Mas como nós somos juízes nessa história, julgamos com poder absoluto. O pecado, por exemplo, foi uma história. Foi uma história que Natan contou da ovelhinha. O pecado, ali foi uma história, mas o pecado, comparando ao erro de Davi, é muito mais simples. Embora o pecado, gente, não tem aquela que é o pecadinho, o pecadão. Padre, eu cometo uns pecadinhos. Né? Os meus pecados são os costumeiros. São pecadinhos simples? Não, não existe pecado simples e não o pecadão. Tudo é pecado. Todo erro é pecado. Toda ação violada sobre a beleza de Deus, sobre tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus, é pecado. Então não tem o pecadinho e o pecadão. O que Davi cometeu aqui, é claro, além de cometer, ele achou que estava na atitude de julgar, né? Julgando o outro, condenando a outra pessoa, né? Então, olha, está aí uma atitude que nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Queremos tirar o cisco do olho do outro e não olhamos a trave que está nos nossos olhos. Este é um perigo venenoso, né? Bom, vamos então para aqueles que estão nos acompanhando. O Leonardo Santander está nos acompanhando, né? E mandando aqui a sua mensagem. Um abraço ao Leonardo. Daqui a pouco ele estará transmitindo a missa pela rádio da paróquia, a web da paróquia. Aqui eu posso falar que é da paróquia, então não tem problema nenhum, né? Não estou falando de outra rádio, estou falando da minha paróquia. O Leonardo estará transmitindo. Um abraço ao pessoal do Pax Domini, a Eugênia que está nos acompanhando lá também. Boa noite, Deus abençoe. Pessoal da minha família lá de Santa Cruz do Rio Pardo, Adriana, Aquino, através da internet estão nos acompanhando. Então um abraço a todos. Mais um abraço aqui também ao Sandro. O Sandro, a Josiane, a Ana também estão nos acompanhando. A Viviane e a Arielle lá em Ubirajara também nos acompanhando aqui pelo canal SAM 21. Gente, nós estamos no intervalo agora, né? Nós vamos para o intervalo. Na volta, o padre só vai tomar uma aguinha. Na volta, nós teremos aqui o reconhecimento do erro de Davi, o seu reconhecimento, e daqui a pouco a mudança de Davi. Porque na vida é assim, gente. Reconhecer o nosso erro requer também mudança. Reconheci que eu errei. Padre, mas é o suficiente? Não é só reconhecer. Agora vem a minha mudança de vida. Meu projeto para mudar de vida, para ser uma pessoa diferente. Volta conosco, canal SAM 21 da Cabonet HD. Fique aqui conosco, canal SAM 21.